Olá, meu nome é Lucas Matsumoto, faço parte do grupo formado por Caio Andrade Bastos, Giovanni Signorivi Bevilacqua e Vitor Hugo Rodrigues Teixeira de Freitas. Nosso grupo irá falar sobre sistema de pêndulo invertido. O sistema consiste numa haste montada sobre um carrinho. O objetivo do sistema é equilibrar a haste do pêndulo na posição vertical, como podemos ver na imagem. Para isso, uma força é aplicada ao carrinho. É bastante comum encontrar esse tema na literatura sobre sistemas de controle. Tal popularidade derivada do fato do sistema ser instável, quando não há um controle sendo aplicado. Muitos sistemas do mundo real possuem essa característica de instabilidade. Qualquer sistema que requeira uma estabilização vertical possui dinâmica semelhante à de um pêndulo invertido. O estudo do sistema do pêndulo invertido contribui para o entendimento de sistemas instáveis e mais complexos. Um bom exemplo de um sistema com dinâmica semelhante ao de um pêndulo invertido é o sistema de controle vertical da posição de um foguete. O requisito de modelo... Aqui estão os requisitos do projeto e sua modelagem. Para o projeto, será considerado apenas o caso bidimensional. A entrada do sistema é a força F, aplicada horizontalmente no carrinho. As saídas do sistema são a posição angular da haste e a posição horizontal do carrinho. Mas para o projeto, iremos considerar apenas a posição angular como saída. Serão considerados os seguintes parâmetros para o projeto. A massa do carrinho será de 0,5 kg. A massa do pêndulo de 0,2 kg. O coeficiente atrito será de 0,1 Newton por metros por segundo. O comprimento até o centro de massa da haste será de 0,3 metros. O momento de inércia do pêndulo será de 0,006 quilos por metro ao quadrado. A força horizontal aplicada ao carrinho será o F. O X, a posição horizontal do carrinho, e o θ será a posição angular do pêndulo. E serão considerados os seguintes requisitos de projeto. O tempo de acomodação menor que 5 segundos e o ângulo do pêndulo em relação à vertical nunca será superior a 0,05 radianos. Podemos aqui ver uma análise das forças, analisando o diagrama de corpo livre para os dois elementos ao lado. Temos que a posição do centro de massa da haste é dado por xg é igual a x mais L, que é o momento de inércia, vezes o seno de θ, e YG, que é igual a menos o momento de inércia L, vezes cosseno de θ. E as derivadas da posição do centro da gravidade são essas, como podemos ver nesse slide. Na próxima slide, podemos ver o movimento rotacional da haste em torno do seu centro de massa, que é dado por um movimento horizontal e vertical do centro de gravidade da massa, que são estes, como é mostrado. E o movimento horizontal do carrinho também está sendo apresentado logo abaixo. No slide a seguir, iremos ver quais são as equações e como elas serão escritas em nosso projeto. Foi usado algumas aproximações em nosso projeto. Como as técnicas de controle a serem empregadas só podem ser aplicadas a sistemas lineares, é necessário linearizar essas equações. As equações que usaremos serão linearizadas em torno da posição angular, θ igual a π, assumindo que o pêndulo fique em torno de uma pequena vizinhança dessa posição. O desvio da posição de equilíbrio será representado por tal.
foram usadas as seguintes aproximações para linearizar as equações vistas acima. Cosseno de θ é igual a cosseno de π mais tal, mais ou menos 1. Está sendo, na verdade, aproximado a -1. Seno de θ é igual a seno de π mais tal, aproximado a menos tal. Primeira derivada de θ ao quadrado é igual à primeira derivada de tal ao quadrado, que será aproximada a 0. Após essas aproximações, as equações do nosso sistema serão escritas da seguinte maneira, como pode se ver abaixo. No próximo slide, iremos ver a nossa função de transferência após usarmos a transformada de Laplace para encontrá-la. E, por fim, iremos ver, após uma simulação no Octave, a representação da nossa função de transferência encontrada no Octave. Após isso, o Vitor irá falar sobre a análise do sistema. Olá, sou o Vitor. Vou falar sobre análise de sistema e um pouco do controle. Então, no gráfico ao lado, a gente pode verificar a resposta do sistema a um impulso unitário. Então, a gente vê que o sistema ele é instável e que em menos de 1 segundo ele ultrapassa 100 radianos de inclinação. E também, acho que é importante falar que trata-se inicialmente de um sistema de malha aberta. Logo após isso, fomos, então, descobrir os zeros e os polos do sistema. Então, a gente utilizou o Octave e através da função TF2EP, a gente conseguiu descobrir, então, os zeros e os polos da planta. Tá? Importante dizer que um dos polos é positivo, indicando que o sistema ele é instável. Um pouco de controle pelo lugar das raízes. Então, a estrutura de um controle para um sistema de pêndulo invertido, ele difere da estrutura padrão dos demais controladores. Como a variável de controle é a posição angular da haste do pêndulo, que deve sempre retornar à posição vertical após um distúrbio, o sinal de referência do sistema deve ser sempre 0. Esse tipo de problema é conhecido como o problema do regulador. Sendo assim, podemos considerar a força aplicada ao carrinho como um distúrbio externo. Abaixo está o diagrama de blocos que descreve o nosso problema, né? Ou o nosso sistema. Logo após isso, a gente simplificou, então, todo o sistema. A nova função de transferência, né, com essa simplificação e transformando o sistema em malha fechada, é essa que podemos ver. Agora aqui, no gráfico do lugar das raízes, a gente pode ver que no semiplano direito do gráfico, a gente tem aí bastante pontos, né? O que mostra que o sistema é instável. E aí,
a gente tentou estabilizar o sistema, né? Então, a gente adicionou um polo na origem por meio do controlador para tentar cancelar o zero da planta na origem. Então, essa adição produziu 2 polos na metade direita do plano complexo. E aí, como a gente pode ver, esse é o novo gráfico do lugar das raízes. Então, com esses novos polos que a gente inseriu, a gente voltou a rodar o comando, né, TF2EP, agora adicionando na função de transferência da planta essa variável C, que é 1 sobre S, e aí a gente encontrou esses novos polos e mais um polo zero lá que foi o adicionado, né, que passou a surgir. Entretanto, ele ainda aparece um polo positivo, o que denota que o sistema continua instável. Tá? Então, toda essa configuração que a gente fez, ela ainda é insatisfatória, né? E gera necessidade de outros métodos de controle. Então, para finalizar, né, o controlador que possui um zero e um polo na origem é similar ao controlador PID. E agora passo a palavra ao Caio, que vai falar dos outros métodos de controle. Fala pessoal, aqui é o Caio e eu vou falar um pouco sobre o controle PID no sistema de pêndulo invertido. Bem, para desenvolver o controlador PID do sistema de pêndulo invertido, a gente utilizou o seguinte trecho de código do MATLAB. Os ganhos do controlador que a gente adotou para esse primeiro sistema foi Kp igual a Ki igual a Kd e todos igual a 1. O comando que a gente utilizou no Octave para obter o controlador PID foi o comando PID mesmo. A figura ao lado mostra a resposta ao impulso para esses valores de ganho. Como podemos ver, a resposta ainda é estável, tendendo para o infinito após um certo período de tempo. Então, para ajustar essa resposta, a gente mudou os ganhos o ganho proporcional para 100, mantendo o ganho integral e derivativo ainda em 1. Pegamos a função de transferência desse novo sistema com o comando PID do Octave e obtemos a resposta ao impulso dessa nova função. Ela se tornou estável, só que ainda está muito oscilatória, como podemos ver nessa figura ao lado. Então, para tentar ajustar essa resposta e diminuir esse overshoot dessa última resposta, a gente ajustou os ganhos do controlador para Kp igual a 100, Ki igual a 1, Kd igual a 20, e tiramos a função de transferência desse novo controlador e obtemos a resposta ao impulso para esse novo sistema. A resposta pode ser vista ao lado aqui, e como podemos ver, ela é bem satisfatória, atendendo os requisitos exigidos, né, os requisitos de tempo de acomodação menor que 4 segundos e meio, e máximo overshoot de 0,5 radiano. Como todas as exigências do projeto foram atendidas, nenhum ajuste a mais é necessário. Agora o Giovanni vai apresentar a parte de controle digital. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Agora aqui é o Giovanni e eu vou falar um pouco sobre o controle digital que foi necessário para atingirmos essa resposta satisfatória do sistema.
Então, primeiro, a implementação do nosso controlador digital foi necessário a gente discretizar a planta e o nosso controlador PID. E para isso a gente usou a fórmula que vocês podem ver aqui embaixo, que é a fórmula de GC K1 mais K2TZ sobre Z-1 e mais K3Z-1 sobre TZ. E aí a frequência de amostragem escolhida foi a de 60 amostras por segundo. Então, a gente tem que FS é igual a 60 amostras por segundo, então TS ele vai dar igual a 16,7 milissegundos. E aqui vocês podem ver um trecho do código que mostra a função de transferência discretizada e do controlador PID, que a gente fez pelo Octave mesmo, como todos os outros processos anteriores, e a gente chegou nessa função Y1 de transferência que está certinha, discretizada e tudo mais. Mas também foi necessário a gente discretizar a planta do nosso projeto. Para isso, a gente usou o comando cd2 do Octave, e aí um trecho de código ao lado, como vocês podem ver, ele é responsável por essa discretização. E a resposta do nosso sistema de malha, o sistema de malha agora está fechado, discretizado e pode ser visto ao lado, a resposta dele, né? E como nós podemos observar, o overshoot da resposta impulsiva do sistema de malha, ele é discretizado e é menor do que o do sistema analógico. E o tempo de acomodação também está dentro dos requisitos do projeto. E agora um pouco sobre o posicionamento do carrinho, né? O nosso objetivo nesse projeto era controlar apenas a posição angular da haste. Então, a gente não considerou a posição horizontal do carrinho e, por isso, não seria recomendável implementar alguns tipos de controles vistos no sistema real. Mas, para isso, é necessário empregar técnicas de controle no espaço de estados, que permitem a análise do projeto de sistemas com múltiplas saídas. Então, aí, isso tornaria possível tanto controlar o posicionamento da haste quanto o posicionamento do carrinho. E o nosso sistema de pêndulo invertido é isso. Muito obrigado.